Cara, eu sei que é louco tu ter a ideia de que o Di Maria pode ser odiado em algum canto, porque ele é um craque absurdo, porque desde que ele surgiu, até no Benfica, né, pensando mais pelo lado da Europa, no Real Madrid, todos os times que ele passou, ele jogou muita bola, mano, Paris Saint-Germain, e pô, a Copa do Mundo do cara é impecável, pra mim ele joga mais que o Messi naquela Copa, mas isso é só uma opinião minha. Então acaba sendo um pouco incoerente tu pensar que ele pode ser odiado em algum lugar. E sim, no Manchester United, o Di Maria é odiado, mano. E tudo começou no dia 24 de maio de 2014, depois de um desempenho absurdo do Di Maria, em que ele foi o homem da partida e ajudou o Real Madrid a vencer a sua 10ª Champions. Quem não lembra, contra o Atlético de Madrid, gol do Sérgio Ramos no último minuto. E ali o Di Maria foi considerado um dos melhores pontas do mundo, ficando em 10º lugar da Bola de Ouro de 2014. Então não parecia loucura quando o Real Madrid colocou o argentino à venda que vários clubes do mundo todo ficassem interessados no atleta. E o Manchester United vence essa disputa contratando o craque por 63,9 milhões de euros. E pô, me diz aí qual fã do United pós-Ferguson não estava animado com a contratação de um superastro mundial? Cara, era um craque. Todo mundo conhece o Di Maria, todo mundo sabe da qualidade dele, não precisa nem rodear muito pra falar do cara. Todo mundo conhece e sabe com um ponto incisivo, absurdo, gosta de marcar gols, também cria situações de gol, né, dando assistências, então não é novidade pra ninguém sair. Até o Di Maria expressar sua opinião, em que ele meio que em uma carta aberta alega que não foi da escolha dele deixar o Real Madrid. Infelizmente ele tinha que sair, mas esse não era o desejo dele. E ele também declara o quanto ficou decepcionado com a diretoria do Real Madrid naquela época, porque ele vai jogar a Copa do Mundo de 2014 e ele pensava que ele ia receber algo diferente, um tratamento diferente do Real Madrid. E convenhamos, quando o Real Madrid cisma com o jogador e o subestima, isso só leva o cara a sair do clube. Foi o que aconteceu com o Keylor Navas, tanto que ele foi escanteado até sair do clube eventualmente, o mesmo com o Di Maria, e eu vejo o mesmo acontecendo com o Rodrigo atualmente, mas isso é assunto para depois. Pra tu ver, o Manchester United sofre uma derrota logo depois de anunciar o Di Maria por 4-0 do MK Dons pela Taça da Liga, e o Van Gaal, treinador do time na época, disse que o argentino poderia ajudar sim o Manchester United a melhorar sua forma na Premier League. E o Di Maria estreia em um empate sem gols fora de casa contra o Burnley, mas foi uma estreia muito boa, cara. Ele já demonstrou sua qualidade no primeiro jogo com a camisa dos Red Devils. E até o Van Gaal mesmo disse que ele foi o melhor jogador e se surpreendeu porque ele estava jogando numa posição mais linda do meio, como um meia criador, um meia atacante normal. Então a tendência era que o Di Maria só iria melhorar. No jogo seguinte, ele marca um gol e também confere uma assistência à Rua Mata numa vitória de 4-0 do Manchester United sobre o Queen's Park Rangers. E se tu lembra do jogo contra o Leicester City, o Di Maria também destrói, cara. Apesar do United ter levado a virada num dos jogos mais históricos da Premier League da década passada, o Di Maria meteu um golaço de cobertura que é lembrado até hoje como um dos gols mais bonitos dele com a camisa do Manchester United. De quebra, ele vence o melhor jogador do mês de setembro, após impressionantes 4 contribuições para gol em apenas 4 jogos. E fora do campo, ele também buscava aprender mais sobre a história do Manchester United e a cultura do clube. Ele visita o Museu de Old Trafford no início de outubro, onde ele declara que será uma honra vestir a camisa e o número 7 do Manchester United, de lendas como Beckham e Cristiano Ronaldo, e esperava um dia marcar a história do clube como esses jogadores marcaram. E bem, tudo indicava que ele iria alcançar esse nível, já que no próximo jogo ele marca um gol e dá uma assistência em uma vitória de 2-1 sobre o Everton. No jogo seguinte, contra o West Brom, ele fala que ele estava curtindo bastante jogar pelo Manchester United e também estava curtindo a vida fora do campo, se sentindo mais confiante e relaxado e até mesmo estabelecido no novo clube. E como eu disse, ele seguia a brilhar. Ele dá outras 2 assistências contra o Crystal Palace e Arsenal, com 9 contribuições em gols para os seus primeiros 12 jogos pelo Manchester United, e até ali se confirmava o seu status como uma das melhores contratações da temporada. E apesar desse início fantástico, ninguém poderia imaginar o quão rápido as coisas conseguem desmoronar. Em apenas 9 minutos do jogo contra o Hull City, Di Maria sentiu a coxa, mas seguiu em campo pelos próximos 3 minutos, e mesmo machucado, ele ainda consegue dar um passe para o Wayne Rooney, até eventualmente ser substituído por Ander Herrera. E apesar dele ter persistido e tentado ficar em campo,
O Van Gaal parecia um pouco frustrado porque perdia o Di Maria, um craque, uma estrela, para os jogos mais difíceis da temporada. E ele sofreu uma lesão no tendão, ficando de fora por 3 semanas, retornando para o jogo contra o Aston Villa. E nessa partida ele joga apenas 29 minutos, mas para um retorno foi considerada até uma boa performance, porque ele estava jogando fora de posição e ainda voltando de lesão. Apesar disso, foi observado que o chute dele para o gol parecia lento e não estava agradando, e muito arrastado, o que eventualmente parecia que ele tinha voltado de forma prematura da lesão. E foi realmente, porque ele forçou o músculo e teve que ficar de fora pelos próximos 3 jogos, mais outras 3 semanas fora de campo, e dessa vez no seu retorno ele se lembra como marcar gols. Já na semana seguinte, Di Maria retornaria ao time titular do Manchester United e o Van Gaal tentou utilizá-lo como segundo atacante, fazendo parceria com Robin van Persie, mas dessa vez o Di Maria não conseguiu ser efetivo e causar impacto no jogo. E é aqui que muitas pessoas começaram a culpar o Louis van Gaal, porque ele tinha um ponta de elite e estava tentando utilizar o cara como segundo atacante em outras posições, cara, que não fazia o menor sentido. E apesar das suas performances seguintes como atacante não terem agradado, o Van Gaal parecia irredutível, seguia escalando o cara como segundo atacante. Ele utilizou dessa vez o Di Maria com o Falcão Garcia e dessa vez o United venceu o QPR por 2-1, mas sem envolvimento do Di Maria em nenhum dos gols nessa sua nova posição. Van Gaal decidiu recuar um pouco mais o Di Maria e utilizá-lo como meio atacante, e no jogo seguinte contra o Leicester City, o United venceu por 3-1 e foi notável uma melhora no jogo do Di Maria. Ele tinha mais trato com a bola, mais refino, e parecia que essa era a melhor posição sem ser na ponta, né, já que o Van Gaal insistia em não colocá-lo na ponta, na sua posição de origem. E ele participa de 2 gols, dando uma assistência, quer dizer, não exatamente uma assistência, mas Di Maria dá um chute pro gol e a bola volta no pé do Falcão, que ele crava. Então, foi uma participação de gols, mas que não contaria como assistência para ele. Depois dessa vitória, algo difícil aconteceu, porque o Di Maria sofreu uma tentativa de assalto na sua casa. Apesar deles terem saído ilesos, o Di Maria e sua família, no caso, eles ficaram se sentindo abalados, inseguros. Obviamente, era um trauma. Então o Di Maria se muda para um hotel, onde eles ficariam pelos próximos meses, enquanto eles buscavam uma casa nova. Apesar disso, seu desempenho no campo seguiu bem, ele continuou jogando e deu 2 assistências nos 3 jogos seguintes. Apesar de parecer que o Di Maria não estava tão mal quando se compara à temporada anterior, que ele é campeão da Champions pelo Real Madrid e tem um impacto muito importante naquele time, parecia até brincadeira essa temporada do Manchester United. Ele não estava rendendo nem perto aquele futebol de Madrid, mas ele sentia que seu declínio de contribuições de gols tinha nome e sobrenome, Louis van Gaal, e a persistência do holandês em colocá-lo fora da sua posição favorita. E é aqui que começa a implicância do holandês, porque o Di Maria poderia ter um desempenho bom, dar assistências, fazer gols. Parecia que o técnico só focava nos seus erros, em vez de lhe dar crédito. Por exemplo, o Di Maria dá uma assistência na derrota para o United por 2-1 contra o Swansea City, e mesmo assim ele foi tirado de campo e não compareceu no jogo seguinte contra o Sunderland entre os times titulares. Na partida seguinte contra o Newcastle, Di Maria joga por 60 minutos e é retirado de campo, e desde então seu tempo no United só começaria a diminuir. Por exemplo, no jogo de quartas de final da FA Cup, uma das últimas partidas da temporada do Di Maria pelo Manchester United, ele dá assistência ao único gol do time, mas ainda assim ele consegue ser expulso no segundo tempo, depois de receber 2 cartões amarelos em questão de segundos. E o último ainda foi por puxar o árbitro, então foi uma parada infantil. E amigos do Di Maria revelaram que o craque estava arrependido de ter ido ao Manchester United e estava procurando deixar o clube no verão. E isso já mexe com a torcida, cara. Já deixou os torcedores muito bravos do United, com razão. Como é que tu contrata uma estrela e ela diz que quer sair no verão, numa temporada totalmente frustrante, em que o United tinha um plantel absurdo de bom e que não conseguiu converter em resultados? É difícil explicar isso pro torcedor. Mas aí o Di Maria foi rápido e disse que ele queria ficar, estendeu o aluguel de sua nova casa por um bom tempo e até mesmo tatuou o número da camisa do Manchester United em seu braço, levando a crer que ele estava comprometido com o clube.
Apesar de fora de campo ele está demonstrando que queria muito ficar no United, dentro de campo ele nem teve chance de provar, porque ele teve uma média de 20 minutos por jogo nas 8 últimas partidas da temporada. Ele ainda consegue dar 2 assistências, mesmo tendo a média de 20 minutos por jogo nesses últimos 8 jogos, e ele também termina a temporada com 15 contribuições de gols em 32 jogos, e o que é um número tranquilo, um número bom, claro, para o Di Maria não é, mas convenhamos, não é um número horrível, ainda mais para quem teve pouco tempo de jogo e que jogou em uma posição diferente da sua de origem. Mas sim, se a gente fala que o Manchester United quebrou o recorde de transferências na Inglaterra e que contratou o Di Maria com um hype absurdo, esperando um resultado maior em campo, isso aí não aconteceu. Ele ainda terminou em terceiro lugar como o maior assistente daquela edição da Premier League e mesmo assim alguns jornalistas ainda o classificaram como uma das piores contratações daquela temporada. Ele se junta à Argentina para jogar a Copa América de 2015 e aqui a especulação da saída do Di Maria só se intensificou. Ele já estava sendo fortemente ligado ao PSG, mas até então o ponta argentino só falava sobre seu comprometimento com o Manchester United, claro, isso para a mídia. A Argentina chegou à final da Copa América, onde eles seriam superados pelo Chile, e Di Maria e Marcos Rojo puderam se apresentar um pouquinho depois do que o time normal, porque eles ficaram jogando um torneio internacional por muito tempo, então eles tiveram essas férias prolongadas. E o Rojo teve problemas com o passaporte e não se apresentou, mas o Di Maria não se apresentou e não deu nenhum motivo naquela data específica. Perguntado ao Van Gaal, ele também não sabia dizer por que o Di Maria não apareceu, e essa foi uma gota d'água para muitos torcedores que ficaram indignados por como é que a gente paga um preço absurdo no Di Maria e ele nem se representa. Parecia que ele estava zombando do United. Até Di Maria lançar uma carta aberta se expressando, e falando da sua gratidão pelo Manchester United e seus torcedores, mas que ele escolheu seguir para o Paris Saint-Germain e ir se desenvolver na França. E aqui é uma loucura. O Di Maria dá uma declaração também que o destino quis que ele fosse para Paris. Ele teve a oportunidade de ir um ano antes, quando ele se junta ao Manchester United. Ele poderia ter ido ao PSG, ele recusa o PSG e vai para o United. E depois desse um ano no United, ele resolve ir para Paris. E aqui os torcedores do United ficaram simplesmente malucos, porque, como é que o cara solta uma dessa? Então o United foi trampolim para o Paris Saint-Germain. 3 anos depois, tu vai se lembrar que o PSG vai jogar em Old Trafford pela Liga dos Campeões da Europa. E muita gente se especulava sobre esse retorno do Di Maria ao Old Trafford, à Inglaterra, o que é que aconteceria. E bem, o Di Maria foi vaiado o jogo todo contra o United, cada dividida, cada vez que ele perdia a bola, que caía no chão, que se dava pior, era uma comemoração no estádio, todo mundo sabe como é quando você enfrenta um ex-jogador que não saiu pela porta da frente. E isso deixou todo mundo puto, e quando ele ia cobrar escanteio, era uma algazarra, era uma parada absurda, e bem, aquele Old Trafford tava em clima de guerra, e o Di Maria, desde então, nunca mais se acertou com o Manchester United, não é bem recebido lá por nenhum torcedor do clube, nem por ninguém. E bem, você viu que teve erros das duas partes, do Di Maria, do Van Gaal, do Manchester United e até mesmo da própria torcida. Não cabe a ninguém julgar, mas eu acho que aqui o pior foi o Van Gaal, porque se o Di Maria desempenha bem na primeira temporada, nada disso teria acontecido, ele provavelmente ficaria no United e renderia muitos frutos ao clube, o que não aconteceu. Mas então, o que é que tu acha desse caso? Tu acha que o Di Maria merece esse hate do United ou que o erro foi do Van Gaal mesmo? Deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.